O título desta mensagem é Nas mãos do Deus vivo. Quando falamos das mãos do Deus vivo, podemos fazê-lo tanto desde uma perspectiva negativa, quanto desde uma perspectiva positiva. Desde a perspectiva negativa, podemos afirmar, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Segundo o contexto deste versículo, a expressão horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo está direcionada primeiro àqueles que deliberadamente vivem em pecado. Hebreus 10, 26. Segundo, está direcionada àqueles que calcam aos pés o Filho de Deus. Isto é, aqueles que pisam no Filho de Deus. Hebreus 10, 29. E terceiro, está direcionada àqueles que profanam o sangue da aliança. Também Hebreus 10, 29. Se por acaso você não sabe, ou se por acaso você já se esqueceu, lembre-se, Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em Hebreus capítulo 10, versículo 30, o Senhor diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Não podemos nos esquecer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus. Não se atreva a brincar com as coisas de Deus. Não se atreva a brincar com tudo o que se relaciona com Deus, porque grande será a tua ruína. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na realidade, o que eu quero focar nesta oportunidade é o outro lado da questão. É o lado da perspectiva positiva. Uma coisa é cair nas mãos do Deus vivo por fazer a coisa errada. Outra coisa é, por fazer a coisa certa, por fazer o que Deus quer, estar nas mãos do Deus vivo. Nesse sentido, quero recorrer a 3 exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Primeiro, o exemplo da vara. Segundo, o exemplo dos pães e peixes. E terceiro, o exemplo do barro. Consideremos cada um destes 3 exemplos. Em primeiro lugar, o exemplo da vara. Uma vara é um pedaço de madeira, arredondada, delgada e comprida. Uma vara nas mãos de qualquer pessoa não passa de um bordão, não passa de um bastão, não passa de um cajado. Mas uma vara nas mãos de Moisés se torna instrumento de Deus, capaz de mexer com a estrutura de uma nação. Aliás, capaz de mexer com a estrutura de 2 nações, Israel e Egito. É preciso deixar bem claro uma coisa. Preste atenção. O ponto principal não é a vara nas mãos de Moisés. O ponto principal é Moisés nas mãos do Deus vivo. A vara é consequência. O que chama a minha atenção é que Moisés, mesmo sendo escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, ele ainda se recusa e tenta argumentar para não ser utilizado por Deus. Nós, com muita frequência, fazemos exatamente a mesma coisa. Segundo Êxodo, capítulo 4, Moisés disse ao Senhor: eles não vão acreditar em mim. Eles não vão escutar a minha voz. Eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. Então o Senhor perguntou: que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés: uma vara. Então o Senhor disse: lança a vara na terra. Moisés a lançou na terra e a vara virou serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugia
dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente pela cauda e se tornou em vara. Mesmo assim, Moisés continuou a relacionar as razões pelas quais ele acreditava não ser a pessoa certa para estar nas mãos do Deus vivo. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Este argumento de Moisés era verdadeiro ou não era verdadeiro? Claro que não. Embora a maioria das pessoas acredita que Moisés era gago, eu considero que não passava de uma mera desculpa. Até porque a própria Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 22, e Moisés, educado em toda a ciência dos egípcios, repare, era poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras. Você já viu um gago sendo poderoso em palavras? Eu não. É possível que Moisés potencializava suas limitações. É possível que Moisés não se considerava mesmo a pessoa certa para uma tarefa tão grande. Acontece isso conosco. Deus nos agracia com dons. As pessoas até reconhecem certas virtudes em nós, mas nós apenas enxergamos limitações. Pensamos que não temos condições de estarmos nas mãos do Deus vivo. Diante das desculpas infundadas de Moisés, a resposta do Senhor foi: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Mais adiante, o Senhor disse a Moisés: toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual has de fazer os sinais. Se você perguntar o que uma vara estaria fazendo nas mãos de Moisés, resposta: Moisés era pastor. Ele se encontrava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. O instrumento de trabalho de Moisés era uma vara. Eu te pergunto, qual é o teu instrumento de trabalho? Saiba que normalmente Deus utiliza você com aquilo que você já tem nas mãos. Talvez você até possa argumentar: os meus instrumentos de trabalho, na realidade, são muito ordinários. Pois é, saiba que o Senhor é especialista em tornar o ordinário em extraordinário. O segredo é colocar-se nas mãos do Senhor, colocar-se nas mãos do Deus vivo. Quando Moisés finalmente aceitou se colocar nas mãos do Deus vivo, o Senhor o utilizou em grande maneira. O Senhor fez dele um instrumento poderoso para libertar o povo de Israel. O Senhor fez dele o homem que liderou o povo de Israel no deserto. O Senhor fez dele o receptor dos 10 mandamentos e de todas as leis para governar Israel. O Senhor fez dele o principal legislador de Israel. O Senhor fez dele o homem que preparou Israel para a conquista da terra prometida. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida também. Mas para isso será necessário você se colocar nas mãos dele. Vamos ao segundo ponto. O exemplo dos pães e peixes. Segundo Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo operou o milagre da multiplicação de pães e peixes em 2 oportunidades. Na primeira ocasião, segundo Mateus
14, 13 a 21, o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar cerca de 5.000 homens. Isso sem contar mulheres nem crianças. Sobraram 12 cestos cheios. Na segunda ocasião, Mateus 15, 32 a 39, o Senhor multiplicou 7 pães e alguns peixinhos para alimentar 4.000 homens. Mais uma vez, sem contar mulheres nem crianças. Sobraram 7 cestos cheios. Em ambas ocasiões, os milagres da multiplicação só aconteceram quando pães e peixes foram depositados nas mãos do próprio Deus. Só quando foram depositados nas mãos de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Qualquer coisa nas mãos do Deus vivo deixa de ser normal e passa a ser o máximo. Deixa de ser comum e passa a ser fora de comum. Deixa de ser ordinário e passa a ser extraordinário. Tudo nas mãos de Deus passa a ser excepcional, passa a ser esplêndido, passa a ser admirável. Tudo passa a ser excelente. Na primeira multiplicação, quando Jesus perguntou a Felipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Felipe respondeu, João 6, 7, não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Isto é, 200 dias de trabalho não seriam suficientes para alimentar a quase 5.000 homens. Isso sem contar mulheres nem crianças. Este tipo de pensamento limitativo não foi exclusivo de Felipe. Nós pensamos da mesma maneira e não nos permitimos o privilégio de sermos utilizados pelo Senhor para grandes coisas. A seguir, entra em cena André, irmão de Pedro. André fala com Jesus e disse, repare o pensamento limitante de André. João 6,9. Ele disse, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Os pensamentos limitantes nos fazem pensar que temos razões suficientes para não nos colocar nas mãos do Senhor. Quem tem pensamentos limitantes pensa para si e até fala, eu não posso, eu não consigo, não sou bom para isso, comigo nada dá certo, não adianta tentar, eu não sei falar, ninguém vai acreditar em mim, o que eu tenho não é suficiente e etc. Até quando você vai pensar desse jeito? Até morrer? Será que vamos nos conformar com uma vida medíocre? Saiba de uma coisa, ninguém de nós nasceu para ser qualquer um. É certo, em alguns casos existem limitações reais, mas entenda uma coisa, Deus utiliza pessoas mesmo com limitações. Deus quer utilizar você. Coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se nas mãos do Deus vivo. Vamos ao terceiro ponto, o exemplo do barro. Em Jeremias capítulo 18, nos primeiros versículos, o Senhor fala com o profeta Jeremias, e diz, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias, em cumprimento à ordem recebida da parte de Deus, desce à casa do oleiro e fica observando o trabalho que o oleiro faz. O oleiro, concentrado, trabalha na elaboração de um vaso de barro, um vaso de argila. Jeremias observa o oleiro trabalhar quando de repente acontece algo inesperado. O vaso de barro estraga na mão do oleiro.
o oleiro toma novamente o barro e faz dele outro vaso. Naquele momento, o Senhor fala novamente com Jeremias e diz: não poderei eu fazer de vós como este oleiro? E diz mais: eis que como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que aprendemos disto? 1. Aprendemos que Deus é o oleiro e nós o barro. 2. Aprendemos que o barro, por si só, não pode se tornar vaso, a não ser se estiver nas mãos do oleiro. 3. Aprendemos que há situações em que é necessário, de fato, fazer tudo de novo. 4. Aprendemos que para fazer tudo de novo, será preciso passar novamente pelas mãos moldadoras do oleiro. 5. Aprendemos que quem determina como será o vaso é o oleiro, nunca o contrário. E 6. Aprendemos que Deus, como oleiro, quer fazer de nós vasos úteis, vasos valiosos, porque Ele tem planos especiais para cada um de nós. Para um vaso ficar pronto, o oleiro observa várias fases. Em linhas gerais, podemos mencionar as seguintes fases. A primeira fase é a fase da escolha. Nesta fase, o oleiro escolhe o barro que vai utilizar. Dizem que existem por volta de 200 tipos de barros, mas apenas 8 tipos servem para fazer vasos. Considerando isto, no nosso caso, já somos parte dos que servem para fazer vasos. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Ninguém de nós pode dizer: eu não sirvo para ser vaso nas mãos de Deus. Serve sim, porque Deus é o teu Criador. A segunda fase é a fase do curtimento, que consiste em colocar água ao barro e deixá-lo assim por muito tempo. Quanto mais tempo, melhor. Cacos de vasos quebrados também entram nesta segunda fase. A terceira fase é a fase do amassamento. O barro é amassado para ficar maleável e para tirar todas as bolhas de ar existentes no barro. Este processo é repetido várias vezes. A quarta fase é a elaboração do vaso propriamente. É quando o oleiro coloca a mão no barro e faz o vaso conforme ele quer. Uma vez que o vaso está seco, que é um processo demorado, finalmente chega a quinta fase, que consiste em levar o vaso ao forno. O vaso é aquecido gradativamente até chegar a altas temperaturas. Em linhas gerais, este é o processo na confecção de um vaso nas mãos do oleiro. Nas mãos de Deus, o processo é similar. Eu te pergunto, em qual fase você se encontra? Será que você já é um vaso terminado? Será que você já é um vaso de honra? Talvez você ainda está no processo. Eu não sei, você sabe. Talvez você até diga o seguinte: a minha vida se resume em pedaços de cacos. Talvez você diga: na realidade, eu me sinto um vaso quebrado. Talvez você diga: eu preciso de um novo sentido na minha vida. Eu preciso de um novo sentido na minha vida familiar.
Preciso de um novo sentido na minha vida sentimental. Preciso de um novo sentido na minha vida matrimonial. Preciso de um novo sentido no meu interior. Permita-me lhe dizer, há esperança para você. Deixa Deus te moldar. Volte a ler a Bíblia Sagrada. Nela você vai encontrar o que Deus quer que você faça. Nela você vai encontrar as orientações de Deus para Ele refazer a tua vida, para Ele te tornar um vaso novo. Coloque-se nas mãos do Deus vivo. Coloque-se nas mãos do Deus vivo e você verá a grande diferença. Deus te abençoe.